Olá, a aula de hoje vou falar sobre projetos. A grande maioria das pessoas que fazem cursos comigo, elas têm uma visão de que se trata de fazer projetos para conseguir recursos, né? E eu que espero conseguir nessa aula curta aqui desmistificar essa ideia, inverter o processo todo e você vê que faz muito mais sentido da forma como vou te falar agora. Primeira coisa que projeto, ele é uma ferramenta de gestão, ele não tem a ver necessariamente com captação de recursos. Ele tem a ver com gestão, organização de uma ideia, né? Ou seja, um projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim, e eu, para organizar esse começo, meio e fim, eu defino que coisas, quanto elas custam, o que eu quero fazer primeiro, né, o que eu quero fazer, qual que é o objetivo disso, quanto elas custam, quanto que elas custam no decorrer do tempo. Bom, por que a gente associa no Brasil, e isso é uma coisa muito brasileira, especificamente brasileira, de associar projeto com captação de recursos? Porque a nossa história é essa. Tem uma outra aula aí que eu falo justamente sobre a história, né, da captação, mas reforçando dos momentos mais recentes, né, a gente até pouco tempo atrás era um país de terceiro mundo e os recursos vinham prioritariamente da cooperação internacional. Como que a cooperação internacional repassava recursos para nós? A partir de projetos. Ou seja, então estava a cooperação lá na França, na Bélgica, na Alemanha, no Canadá, e eles falaram assim, olha, para você participar, para você conseguir nosso recurso, você vai precisar apresentar um projeto explicando o que você quer fazer, enfim. Bom, essa relação, que inicialmente, há 40 anos atrás, era muito mais informal, ela exigia menos documentações e papeladas, com o tempo ela foi justamente pedindo, foi se burocratizando, no bom sentido, era necessário mesmo, porque existia mais demanda, existiam prioridades a serem definidas, por que eu vou doar para um e não vou doar para outro, enfim. Então esses projetos foram ficando mais bem elaborados. Então, mais do que você entender como é que se faz um projeto, como é que se escreve um projeto, você precisa entender a lógica, né? O para que eu escrevo alguma coisa. Pode ser um papel de pão, se você quiser, mas o importante é que exista uma coerência. Evidentemente que eu não vou escrever um papel de pão e entregar para um patrocinador ou para um edital, mas o raciocínio de como eu desenvolvo um projeto, eu posso escrever um papel de pão ou ter na cabeça, e depois eu transponho isso, coloco isso no lugar oportuno. Então, para que eu definitivamente, estou chamando isso aqui de aula definitiva sobre elaboração de projetos, é para que definitivamente você entenda como é que funciona esse processo. O que você precisa entender é, primeiro, ele independente de edital, porque eu não estou falando aqui de a gente escrever um projeto para alguém, para um edital, para um potencial patrocinador. Escreva projetos e coloque em cima da sua mesa ou na gaveta, porque eles são formas organizadas de eu ter uma ideia de algo que eu quero fazer. Então, primeiro passo é, não vincule isso a editais inicialmente. Depois eu encaixo esses projetos em editais que possam surgir. Mas a pior coisa que você pode fazer, e é o que provavelmente você deve fazer, é o que você acaba fazendo, é escrever em função de editais. O melhor seria o quê? Eu tenho 2, 3 projetos por ano que eu tenho na minha gaveta, na minha mesa, e surgem os editais e eu vejo se eles encaixam ou não. Se não encaixa, eu não gasto minha energia. Não vou ficar escrevendo um projeto específico. Por que eu digo para não fazer? Porque são milhares de concorrentes. E se você vai ter que criar um Frankenstein de algo que seja mais aproximado ao que você gostaria de fazer com o que eles querem, está criando um bicho estranho, tipo, se lida com terceira idade e o projeto é para criança, aí você inventa velhinhos contando histórias para crianças, isso é um Frankenstein. E esse Frankenstein vai concorrer em desigualdade com projetos muito melhores. Então eu entendo que você faça isso porque você precisa de dinheiro, mas isso é um problema de desespero que se resolve com a formação, com treinamento, com capacitação, com o jeito certo de fazer. Mas tirando esse aspecto do desespero, evite, então, faça projetos porque você considera importantes, defina 2 ou 3 projetos por ano para a sua organização e deixe-os lá repousando na sua gaveta, no seu computador, em cima da mesa, para quando surgirem ou quando você, de forma ativa, vai conhecer editais que possam servir. Então esse é um primeiro passo, ele é fundamental para você reduzir essa ansiedade e não ficar trabalhando contra o tempo, porque os editais são excelentes, mas eles põem 4.000 organizações para trabalhar nele durante um ano, durante semanas, e deveriam essas pessoas estar efetivamente captando e não todo mundo concorrendo para essa loteria aí de projeto. Então, voltando, como é que eu elaboro um bom projeto? Primeiro, eu posso, independentemente de edital, desenvolver projetos que eu quero fazer esse ano e vou me organizar. Então, vamos colocar no sentido prático, nossa vida cotidiana. Vamos supor que eu tenho um projeto na minha cabeça que é, eu quero levar minha filha pequena na Disney. Isso é um projeto.
Ele é um projeto que, primeiro, eu preciso saber por que eu quero levar, onde eu quero ir, quero ir na Disney. Por que eu quero levar? Porque eu vou deixar minha filha feliz. Quanto custa? Custa tanto de ingressos, mais tanto de hospital, mais a passagem, para hospital não, de hospedagem. Hospital talvez é bom ter um plano de saúde para isso. Avião, enfim. Esse é o custo. Como é que eu vou cobrar? Bom, olha, se eu for pagar em parcelas, o hotel tem que pagar à vista, mas o outro em parcelas. Eu organizo isso. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso é um projeto, com começo, meio e fim. Ir para Disney com a minha filha. Começo, meio e fim. Eu vou fazer ele esse ano? Não sei. Eu sei que eu tenho prioridades. Eu primeiro preciso gastar minha energia, meu tempo, ganhando dinheiro para pagar o aluguel, para pagar, enfim, comprar comida, para fazer coisa, pagar a escola da minha filha. Então, eu tenho um projeto, que é ir para Disney, mas eu tenho prioridades. Ah, mas surgiu uma oportunidade aí de você conseguir um dinheiro a mais, que eu fiz um trabalho extra, enfim, ótimo, é um dinheiro a mais. Mas o que eu não posso é priorizar o ida para Disney se eu não consigo dinheiro para o aluguel ou para comida. Então eu não posso gastar energia para ida para Disney se eu preciso antes gastar energia para pagar o aluguel. E é o que muita organização faz. Ela gasta semanas preparando-se para um edital, sem ter a garantia de que vai receber e sem ter trabalhado, sem ter buscado recursos para o prioritário, que é os salários, que é o aluguel do escritório, enfim. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer assim, é bom ter projeto, nada contra ter projeto, mas o que está errado é ficar correndo atrás de projeto. É como se surgisse aí, olha, escreva agora uma redação, ou escreva uma tese, e você vai concorrer com outras 4.000 pessoas, a melhor tese ganha uma passagem para Disney. Aí eu vou lá e gasto 3 meses da minha vida escrevendo essa tese, concorrendo com outras 4.000 pessoas para isso. Talvez ganhe, mas bem provável que não. Então eu estou provocando e colocando esses exemplos bem esdrúxulos assim, para a gente entender que, para elaborar projetos, coloque num papel o que você quer fazer. Esse ano eu quero capacitar meus funcionários em inglês. É um projeto. Se eu tiver dinheiro, ótimo. Se eu não tiver, o projeto está lá. Posso jogar para o ano que vem, posso me dedicar. Esse ano eu quero fazer uma reforma no hospital, na ala de crianças, porque está realmente precisando de uma reforma e isso custa a parte. Ok, eu preciso fazer? Preciso. É urgente? É urgente. Tenho dinheiro? Não. Então, primeiro, vou pagar os salários, garantir. Se eu conseguir um dinheiro extra, eu vou fazer isso. Mas são projetos que eu vou colocando na mesa. O que basicamente um projeto deve ter? E aí você vai ter nomenclaturas diferentes de acordo com cada edital, mas todo mundo fala a mesma coisa. O que eu quero fazer? Qual que é o objetivo principal? Quais são os secundários? Já são secundários, mas enfim, às vezes pedem isso. Como que eu quero fazer isso? Né? Qual que é a justificativa de que eu quero fazer? Por que eu quero fazer isso? Qual que é o motivo que me leva a querer fazer isso? Né? O como que eu vou fazer é quando eu destrincho isso em períodos, em custos, né? Em estrutura, em logística. Né? Esse é o prioritário. Isso não tem muito segredo. Cada edital vai ter peculiaridades, perguntas adicionais, mais informações, um histórico da sua organização, quem você é, quem que você está se aliando. É um projeto que depois ele vai continuar buscando recursos ou não? Porque qual que é a grande questão também? Como eu falo, é um projeto de começo, meio e fim. Muita gente confunde programa com projeto. O projeto ele necessariamente tem que terminar. Por isso que chama projeto, porque é uma experiência de término. Um programa ele tem uma coisa continuada. Então, investidores não querem investir em programas, porque eles querem também colocar um dinheiro e tchau, e querem ajudar nesse sentido. Aí você fica lá criando uma situação, você transforma o teu programa em projeto, aí você até ganha o dinheiro, mas depois você não tem como pagar a sequência, eles querem evitar esses dilemas. Então, a aula aqui hoje era para dizer assim, desmistificar esse conceito de projeto, de elaboração de projeto, de que é importante que a gente faça, sim, mas mais importante é eu ter um plano de captação completo, né, para a minha organização como um todo, e projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim, eu coloco na gaveta, quando eu conseguir resolver financeiramente as outras atuações, eu vou atuar para isso. E edital é bom, mas não deixa de ser uma loteria. Eu não vou gastar muito além do necessário de meu tempo para isso. Eu conheço organizações que tem gente que fica só fazendo isso. É bom, sei lá, uma decisão dele. Do meu ponto de vista, não. Porque eu acho que eu preciso justamente correr atrás de recursos perenes, né, que é o trabalho que a gente lida, captação de recursos continuada, né, exponencial. E essas coisas são, na pior das hipóteses, um investimento que não deu de tempo que não deu certo, na melhor das hipóteses, deu certo, conseguiu dinheiro, mas geralmente era um Frankenstein, é uma coisa que entra o dinheiro, mas depois acaba, eu não tenho como repor.
Então, pense bem, não estou querendo fazer com que você não trabalhe com projetos, mas é uma ideia de entenda projetos definitivamente como uma ferramenta de gestão, oportunidade para isso, mas o foco deve ser primeiro a sua manutenção, a sua sustentabilidade. Ok? Obrigado, até a próxima aula.